Olá, está entrando no ar o Boletim de Esporte desta sexta-feira, 4 de setembro, né? É mais um fim de semana prolongado que chega e só voltaremos a nos encontrar aqui pela Terceira Via TV na próxima terça-feira. E olha, hoje a gente focaliza no primeiro bloco os dois jogos de ontem pelo Brasileirão da Série A. E destacando ainda, Neymar não vai começar jogando amanhã diante da Costa Rica. CBF suspende árbitro que apitou Ponte Preta e Cruzeiro e mais 6 bandeirinhas. Temos ainda uma entrevista com o presidente do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira. Alvinegro Carioca vai jogar este mês em Cariacica, no Espírito Santo. Vasco desiste de jogador holandês. E ainda o papo com Sidney Ribeiro nos dois últimos blocos do programa de hoje. A 22ª rodada do Brasileiro 2015 foi encerrada na noite de ontem com 2 jogos. O tricolor gaúcho fez 2-0 no Figueirense. Os jogos foram marcados por Bobô e Pedro Rocha. Com isso, o Grêmio continua perseguindo o Corinthians, que ainda lidera o G4. No outro jogo, olha, o Santos, jogando em casa, derrotou o Chapecoense por 3-1. E com o artilheiro do campeonato, Ricardo Oliveira, até desperdiçando pênalti. Mesmo assim, foi ele que inaugurou o placar para o time da Vila Belmiro, né? Até Giovânio marcou gol. Também estufou lá as redes adversárias. Para o time de Chapecó, marcou Neto. E o Vasco desistiu ontem de contratar o atacante holandês Emanuelson. Os dirigentes não chegaram a um acordo, inclusive, com os representantes do artilheiro. O time da Cruz de Malta joga amanhã no Maracanã com o Atlético Mineiro. Torcida já fica aí cabreira pensando se vai ou não vai ao estádio. É mais um sofrimento. A CBF afastou ontem 6 auxiliares de arbitragem e o árbitro Emerson Sobral, que dirigiu a partida entre Ponte Preta e Cruzeiro, que anulou equivocadamente um gol legítimo do time campineiro, marcado por Borges, e ainda deixou de marcar uma penalidade cometida pelo zagueiro Manuel do Cruzeiro sobre o mesmo Borges. Os erros grotescos do árbitro deixaram furiosos os torcedores do time campineiro e o quarteto Trapalhão teve que deixar o estádio escoltado pela polícia. Todos estão afastados dos jogos promovidos pela CBF e deverão passar por um longo período de reciclagem. Que assim seja. O jogador Neymar não vai começar jogando amistoso de amanhã nos Estados Unidos contra a Costa Rica. Ontem o técnico Dunga conversou com o atacante em particular e informou que ele ficará no banco, podendo não ser utilizado durante a partida. O técnico lembrou que pretende observar jogadores que poderão ser utilizados a partir do próximo mês nos 2 primeiros jogos do Brasil pelas eliminatórias do Mundial da Rússia. E o Macaé joga hoje pela Série B no Cláudio Moacir, enfrentando o Luverdense. O time praiano, que vem de vitória sobre o Oeste, precisa vencer em casa para continuar se afastando da zona de rebaixamento. Atacante Pipico, afastado do time por motivo de contusão, volta hoje e é a esperança de gol do time aqui da vizinha cidade. Botafogo, que goleou o Atlético Goianiense no estádio Newton Santos, voltando à liderança da Série B, vai jogar ainda este mês na cidade de Cariacica, na Grande Vitória. O mando de jogo não é do time alvinegro e o local foi negociado pelo adversário. Ontem nós conversamos com o presidente do time da Estrela Solitária, Carlos Eduardo Pereira. Muito bem, é mais um prazer voltar a conversar com o presidente do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira. E numa fase boa, a gente esperou que o Botafogo vencesse bem, convencesse, jogando no Newton Santos, diante da sua torcida, 4-0 no Atlético Goianiense. Presidente, as coisas estão chegando nos seus devidos lugares. Prazer estar de novo aqui com você no Boletim do Esporte, com os ouvintes. A segunda divisão é uma grande luta, né? Você conhece melhor do que eu e sabe que é um caminho de pedras e que nós estamos tentando subir cada degrau, um degrau de cada vez. O Ricardo, conhecendo agora um pouco mais o elenco do clube, ele está há muito pouco tempo, mas estamos sentindo ser ele um técnico muito especial, uma pessoa realmente diferenciada, e estamos muito animados com a perspectiva
desse novo trabalho que se inicia agora e que eu espero seja um trabalho já voltado para a Série A em 2016 e 2017. Presidente, o Ricardo Gomes, inclusive, além de atleta, ele foi treinador, inclusive, na França, né, com um trabalho reconhecido e tudo mais. Mas a torcida do Botafogo, alguns torcedores do Botafogo, em função daqueles resultados não muito satisfatórios, né, chegaram a suspeitar, assim, das condições físicas dele, né, para dirigir a equipe. Mas, além de ser uma pessoa finíssima, uma pessoa de alto nível, né, mas o senhor, quer dizer, naturalmente pode tranquilizar a torcida que não tem nada disso. E outra coisa que a torcida questionou, inclusive quando eu entrevistei da vez passada aqui, o senhor dizia do acerto da diretoria em ter contratado o Antônio Lopes, né, como o homem diretor de futebol, supervisor e tudo mais, realmente muita experiência. E, na época, o Renê Simões também. E muita gente estranhou. Não, o Renê saiu de repente, entrou o Ricardo Gomes. Realmente, como é que foi a situação? Olha, quanto ao Ricardo, a saúde dele está perfeita. O único problema que ele brinca conosco, que diz que tem, é mais do joelho, fruto do tempo dele como jogador de futebol. O joelho realmente piorou um pouco e a prótese que tem que ser colocada é uma operação mais complicada e ele está tratando com fisioterapia. Mas está absolutamente perfeito, com toda a cobertura médica e inteiramente liberado para realizar esse trabalho no Botafogo. E nós estamos muito satisfeitos com o trabalho que ele tem realizado. Com relação ao Renê, eu tenho procurado explicar que a diretoria olha para o horizonte do clube e o treinador olha para os próximos 4 ou 5 jogos, né, pensando no seu emprego. Eu acho que esse foi um dos problemas que a gente teve com ele. O problema do aproveitamento, do acompanhamento adequado dos jogadores da base foi outro problema. A dificuldade de diálogo com ele também foi um outro problema. Enfim, são situações que agora já fazem parte do passado, felizmente. Bom, o Botafogo vai jogar uma partida pelo Brasileirão da Série B no município de Cariacica, aqui na Grande Vitória, não é isso? Exatamente. Jogaremos no dia 11 de setembro contra o Mogi Mirim e até um momento para os campistas prestigiarem o Botafogo lá, já que não é muito longe aqui da cidade de Campos. E o Botafogo voltará a jogar no Espírito Santo depois de quase 8 anos de afastamento. Temos uma boa expectativa, é um jogo de mando do Mogi, então para nós vai ser um benefício grande estar atuando no Espírito Santo, onde o Botafogo tem uma torcida de muito boa expressão. Na próxima terça-feira, nós continuamos, inclusive, a conversa com o presidente do time de General Severiano, focalizando outros temas, como, por exemplo, a utilização do estádio Caio Martins no ano que vem, ano das Olimpíadas, já que tanto o Maracanã quanto o estádio do Vasco da Gama e também lá o estádio Newton Santos estarão disponibilizados à CBF, disponibilizados ao Comitê Olímpico. Então o Botafogo está, inclusive, trabalhando a reforma do estádio Caio Martins para poder bancar os seus jogos enquanto acontecerem os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Mas a opinião também do dirigente sobre a possibilidade de não haver descenso esse ano, está sendo propagado na imprensa do Rio de Janeiro, em colunas, dizendo que subirão 4, o campeonato do ano que vem seria com 24, quer dizer, ninguém disse esse ano. Na próxima semana, na terça-feira, nós teremos aí um papo completo com o presidente do Botafogo. Aliás, o Botafogo tem uma escolinha sensacional aqui em Itapiruna, né, que tem revelado bons garotos para a base do Botafogo. Né, nós vamos mostrar, inclusive, imagens da escolinha e o presidente do Botafogo vai conversar sobre a importância desses núcleos de garotos que saem do interior e vão para os grandes times da capital. Isso na próxima terça-feira, aqui no Boletim do Esporte.
né? O Boletim do Esporte volta daqui a pouco com a opinião de Sidney Ribeiro sobre o futuro dos nossos times, principalmente no ano que vem. É rapidinho, é pai e bola.